Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Filemon, do versículo de número 15 ao versículo de número 21. Então acompanhe, meus irmãos, comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Vamos orar? Pai bendito e santo, nós louvamos teu nome e pedimos a ti, Pai, a graça, a bênção de compreendermos a tua palavra, Pai. Fale conosco, fale aos nossos corações e que saímos daqui edificados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Jesus conta uma parábola sobre um rapaz, um filho, que pede a sua parte da sua herança ao seu pai e viaja para uma terra distante. Vocês conhecem essa parábola como a parábola do filho pródigo, né? Ou a parábola do filho esbanjador. E ali, nessa terra distante, ele vive em maus costumes, ele esbanja o seu dinheiro, ele vive dissolutamente e gasta todo o seu dinheiro com coisas mais, com o pecado. E, se encontrando em pobreza, ele se lembra do seu pai e como ele tinha uma vida melhor na casa do seu pai. Então ele decide voltar para casa. E, pensando consigo mesmo, refletindo, ele imagina que quando encontrar com seu pai, ele vai dizer o seguinte: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos seus trabalhadores. Me torna um trabalhador, um servo na tua casa. Mas o pai não apenas o recebe de volta como filho, não como escravo, não como servo, como filho, como também faz uma grande e alegre festa para ele, porque o seu filho estava perdido e foi achado, o seu filho voltou para casa. O episódio da vida de Onésimo, escravo de Filemon, é bem parecido com a parábola que Jesus conta do filho esbanjador, do filho pródigo. Onésimo, assim como o filho pródigo, sai da sua casa. Ele não merece ser recebido de volta, mas provavelmente será recebido com benevolência de volta ao seu lar. Meus irmãos, recapitulando o contexto desta carta de Paulo a Filemon, essa carta foi escrita porque Onésimo, escravo de Filemon, prejudicou o seu senhor de alguma forma que não é mencionada aqui na carta. E, segundo o costume da época, na cultura romana, o escravo poderia procurar um amigo do seu senhor para mediar, melhor dizendo, disputas sérias entre ele e o seu dono. Onésimo provavelmente deve ter ouvido falar de Paulo, que Paulo era um homem de confiança e era amigo de Filemon. Então ele procura Paulo na prisão. Paulo provavelmente estava preso na cidade de Éfeso, para que Paulo fizesse essa mediação entre Onésimo e o seu senhor, Filemon. No trecho, meus irmãos, anterior a esse que nós lemos aqui, Paulo começou a argumentar com Filemon em favor de Onésimo. Nós vimos que Paulo, o objetivo dele era que Filemon recebesse o escravo de volta em casa, né, na sua própria casa, e também o enviasse de volta a Paulo, porque Paulo estava preso e ele queria que Onésimo o ajudasse ali em favor do evangelho, né, enquanto Paulo estava preso. Então, Onésimo iria ajudar Paulo no lugar de Filemon. E o apóstolo Paulo deixa claro que ele poderia muito bem, segundo a sua autoridade apostólica, ordenar a Filemon para que ele fizesse com que Onésimo voltasse a ele.
Então ele tinha autoridade apostólica, né? Tanto é que ele fala aí no versículo de número 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Depois ele fala também que é Paulo velho, né? Ou Paulo presbítero, aquele que tem autoridade, uma pessoa que tem autoridade. Então Paulo, ele poderia muito bem ordenar a Filemão, mas ele não faz isso, ele prefere apelar, ele prefere pedir motivado pelo amor. Ele quer que Filemão deixe Onésimo ir, ou voltar a Paulo, mas ele quer fazer isso, não quer levar Filemão a fazer isso por obrigação, mas por espontaneidade. Então essa é a intenção de Paulo, esse é o objetivo de Paulo, e o que ele já começou a argumentar no trecho anterior que nós vimos, que foi do versículo 8 ao versículo de número 14. E Paulo agora continua a sua persuasão, a sua argumentação com Filemão, e ele vai levar, primeiramente, aí nos versículos de número 15 a 16, vai levar a Filemão a meditar ou a refletir sobre a providência divina, sobre a providência de Deus. Veja o versículo 15 e 16, porque ele vai dizer aí, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Aí ele vai dizer no versículo 16, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então veja que Paulo começa falando aqui, eu acredito que ele, no caso aqui, Onésimo, a ser separado de você, temporariamente. Perceba que aqui, Paulo diz que Onésimo foi separado, só que Onésimo, ele foi sozinho em busca de Paulo, né? Então, só que Paulo fala aqui que Onésimo, ele sofreu uma ação, ou seja, ele foi separado do seu senhor Filemão. E provavelmente esse verbo aqui, ser separado, está na voz passiva, né? Paulo está usando aqui o que a gente chama de passivo divino. É quando o sujeito é Deus, no caso, o sujeito é Deus, mas fica implícito, isso fica implícito. Paulo faz isso algumas vezes nas suas cartas, por exemplo, em Romanos 1:13, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para os irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Então, Paulo queria ir a Roma, encontrar com os irmãos, com os cristãos ali, mas ele fala, olha, eu tenho sido impedido até agora. Só que ele não fala quem que está impedindo ele. Paulo provavelmente tem aqui a ideia, ele tem em mente aqui, que o próprio Deus estava impedindo. Na sua providência divina, não era plano de Deus que Paulo fosse a Roma nessas ocasiões que ele planejou ir. Lá em Romanos também, no capítulo 15, versículo 22, nós encontramos Paulo novamente falando a mesma coisa. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Novamente, Paulo diz aqui que estava sendo impedido. Provavelmente Deus era o agente que estava impedindo Paulo. E até que mesmo em Filemão, no versículo de número 22, perceba aí que Paulo tinha esperança de ser restituído. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 22, Filemão, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então, qual que é a ideia aqui? É que o próprio Deus iria restituir Paulo. Então, é o passivo divino. É Deus agindo, embora ele não seja explicitamente mencionado aqui no texto. Né? Então, qual que é a ideia de Paulo aqui? Ele quer levar Filemão a supor que Deus separou Onésimo dele temporariamente para que Onésimo fosse convertido e depois voltasse de volta para casa, só que agora, não temporariamente, mas para sempre. Então, Paulo convida Filemão aqui a conceber esse afastamento temporário de Onésimo como possivelmente parte do plano divino. Foi algo divinamente orquestrado por Deus para que Onésimo se convertesse. E veja, meus irmãos, Paulo ele chama Filemão a meditar sobre isso, a refletir sobre isso, em uma ocasião desagradável na vida de Filemão, né? Que foi essa desavença entre ele e seu escravo. Ele foi prejudicado naquele momento, o escravo dele fugiu. Então, Paulo fala, suponha que isso venha da parte de Deus, talvez isso tenha acontecido da parte de Deus para que ele se convertesse e voltasse para você para sempre. Então, medite na providência de Deus, pense que isso vem da parte do Senhor.
Então, veja que nós devemos aprender a ver também a mão de Deus nos eventos ruins da nossa vida. Assim como Paulo chama Filemão a meditar aqui. Quando, por exemplo, algo não sai como foi planejado, quando coisas que esperamos parecem sair fora do controle, quando nós perdemos um emprego, quando portas se fecham, quando enfermidades chegam na nossa vida, quando parentes nossos se vão, quando a morte bate a porta, nós devemos pensar, talvez Deus queira algo com isso. Talvez através desses eventos tristes, difíceis, eventos que englobam ações até mesmo mais dos homens. Talvez Deus esteja fazendo a sua obra através dessas coisas que, a princípio, para nós, parecem não serem benéficas, parecem não nos fazer bem. É verdade? Tem coisas na nossa vida que acontecem ali, a gente refletindo sobre esse evento, nós não conseguimos achar nenhuma razão, não conseguimos achar nada ali que parece trazer algum benefício a nós. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A mão de Deus se encontra nessas coisas também. Nas Escrituras encontramos pessoas que aprenderam a contemplar, meus irmãos, a providência de Deus, agindo e usando situações desagradáveis e mais. Foi assim, por exemplo, com José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Lembra lá da história de José? Seus irmãos se juntaram contra ele, eles tiveram inveja de José e planejaram matá-lo, né? Mas por fim ele foi vendido como escravo para o Egito, foi parar no Egito e veja, a Bíblia não fala nada como José percebeu aquela situação, qual que foi a percepção dele em toda aquela situação. Provavelmente ele não deve ter visto bem nenhum ali, naquele momento. Não é verdade? Assim como nós, acontecem coisas ruins na nossa vida, nós não conseguimos refletir que bem pode sair daquilo. E com José provavelmente foi a mesma coisa. A Bíblia não conta como foi a percepção dele, mas talvez ele tenha pensado que era o fim. E não tinha nada proveitoso para surgir daquela situação, mas nós sabemos que depois de anos José entendeu que Deus estava trabalhando nos bastidores para conservar muitas pessoas em vida. Em Gênesis, capítulo 45, versículo 5 a 8, eu vou ler aqui para os irmãos, está registrado ali, como José compreendeu toda aquela situação em que ele foi vendido para o Egito. Então diz assim o seguinte, Gênesis 45, do 5 a 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele novamente diz a mesma coisa. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esse versículo aqui, 20 do capítulo 50 de Gênesis, ele é interessante porque, embora a nossa tradução traga vocês intentaram mal contra mim e Deus o tornou em bem, a palavra aqui no texto hebraico é a mesma, né? Ou seja, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Não é que não é que os irmãos de José fizeram mal e Deus mudou ali e trocou as coisas. Não, eles estavam agindo de uma maneira má. E Deus estava agindo de uma maneira boa. Né? Eles estavam intentando mal, planejando mal, mas Deus estava planejando bem em tudo aquilo que estava acontecendo, usando a maldade dos irmãos de José. Então ele compreendeu isso, a providência de Deus agindo ali. Então Deus, meus irmãos, por vezes é como o diretor de um filme, né? Tudo que acontece em um longa-metragem tem as mãos do diretor ali, inclusive as cenas que incluem problemas, desavenças e sofrimento. E quem apenas assiste o filme de fora não vê ali explicitamente o diretor, não é verdade? Porque o diretor não aparece no filme. Normalmente os diretores não aparecem nos seus filmes.
mas eles estão lá. A mente deles está ali, a mão deles está ali, de alguma forma. Essa ilustração, claro que tem seus problemas, né? Mas a ideia é que Deus escreve cenas das nossas vidas em que há problemas, há sofrimento, há desavenças entre nós e outras pessoas, como aconteceu aqui com Filemão e Onésimo. E nós precisamos aprender a perceber a mão de Deus nessas coisas também e pensar que talvez Deus queira um fim proveitoso com essas coisas. Então, é esse o ensinamento que nós tiramos aqui do versículo 15 e 16. E veja que versículo 17 a 19, parte A, né, agora nós veremos essa parte aí, versículo 17 ao versículo 19a. Tá? No caso, a gente vai ler até versículo 19, parando aí na parte eu pagarei, em que Paulo fala que vai pagar a conta de Onésimo. Então vamos ler aí, vamos ler primeiramente o versículo 17. Para os irmãos nos ajudem. Vamos ler versículo 17. Leiamos. Se, portanto, companheiro, recebe como se fosse uma riqueza. Então, só o versículo 17. Vocês leram muito bem aí. Então, perceba, meus irmãos, que Paulo aqui, ele vai argumentar, ele vai dizer a Filemão, que se Filemão tem alguma consideração para com ele, se ele o considera companheiro, Filemão deveria receber também Onésimo como se fosse o próprio Paulo. E ao chamar Filemão de companheiro aqui, a ideia é lembrá-lo que eles tinham a mesma comunhão. Tá? É interessante que a palavra aqui para companheiro é koinonos. E no versículo 6 aparece lá que a koinonia, né? A palavra koinonia, que é a comunhão. Veja aí o versículo 6. Para que a comunhão da tua fé, ou seja, a fé de Filemão, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, a ideia aqui é mostrar que Filemão, ele compartilha da mesma fé de todos os santos. E essa comunhão aqui é a base para o apelo de Paulo no versículo 17. Agora que Onésimo era um irmão amado, era um convertido no Senhor, ele também compartilha da fé de todos os santos. E se Filemão considera Paulo como companheiro, ele deve também considerar Filemão como companheiro, como um irmão, como alguém que compartilha da mesma comunhão. É por isso que ele deve receber Onésimo como se fosse o próprio Paulo. E aí no versículo 18 e 19, parte A, Paulo vai minar aí qualquer tipo de argumentação que Filemão possa ter contra a ideia de receber Onésimo de volta. Porque, veja, ele vai falar aí das dívidas de Onésimo. E Filemão poderia alegar, olha, não tem como receber Onésimo de volta, Paulo. Ele me prejudicou. Ele tem que pagar pelo que ele fez. E aí, Paulo aqui se compromete a sanar toda a dívida. Veja o versículo 18. Diz assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, melhor dizendo, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Então, Paulo, ele fala aqui e usa palavras que aparecem em cartas, em algumas cartas antigas, onde as pessoas assumiam dívidas. E aí, nessas cartas, esse assumir a dívida era acompanhado da assinatura da própria pessoa. Ou seja, a pessoa se colocava debaixo de uma obrigação legal de pagar toda a dívida, de pagar tudo que ela devia. É isso que Paulo está fazendo aqui com Onésimo, em favor de Onésimo, né? E que lição nós tiramos aqui, meus irmãos? Veja que Paulo se compromete totalmente com Onésimo. Ele é o representante de Onésimo. Ele toma as dívidas de Onésimo para si. É interessante, meus irmãos, que certa vez eu ouvi um pastor falando que é errado nós dizermos que devemos viver o Evangelho. E o argumento desse pastor tinha a ver com a ideia de que o Evangelho é uma notícia, nós não vivemos o Evangelho.
A Bíblia nos ordena, sim, a vivermos por modo digno dessa mensagem do Evangelho. Mas nós não temos como viver o Evangelho porque ele é uma mensagem. A princípio, quando eu escutei aquilo, eu até concordei. Mas, veja, tem sim como nós vivermos a mensagem do Evangelho. Tem sim como nós vivermos o Evangelho. É interessante aqui no texto que Paulo ele aplica o Evangelho à sua própria vida. Paulo está aplicando a mensagem do Evangelho à situação que está acontecendo aqui, dessa desavença entre um escravo e o seu senhor. Nós vemos Paulo fazendo isso, aplicando o Evangelho em suas outras cartas. Ele sempre tenta fazer com que ele e suas igrejas, as igrejas que ele fundou e pastoreia, se amoldem à mensagem do Evangelho. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 1, nós encontramos Paulo dizendo ali, olha, amem, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Ele está aplicando a mensagem do Evangelho à vida da igreja. Em Efésios capítulo 5 também, mais para frente, ele aplica a mensagem do Evangelho ao casamento. Ele vai lembrar aos maridos que eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ele vai lembrar que o Filho de Deus veio para buscar a sua noiva e assim os maridos devem amar com amor sacrificial a sua própria mulher. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, Paulo nos chama à submissão e à humildade, tendo como exemplo o próprio Cristo, que obedeceu até a morte e morte de cruz. Aqui, meus irmãos, nos versículos 18 a 19 de Filemão, Paulo não menciona explicitamente o Evangelho, nem menciona explicitamente Cristo, mas ele os aplica. Ele aplica conceitos dessa mensagem, porque assim como Cristo na cruz assumiu as nossas dívidas e a nossa culpa, Paulo assume a obrigação legal de pagar pelo dano que Onésimo causou a Filemão. Assim como Cristo buscou a nossa reconciliação com Deus, Paulo tem em vista a reconciliação entre esses dois homens. Então ele está aplicando a mensagem do Evangelho aqui. Né? Ele está aplicando a mensagem do Evangelho a essa situação. E nós devemos compreender a mensagem do Evangelho não apenas como uma mensagem que nos salva, ela nos salva sim, mas não apenas isso. Nós devemos também compreender a mensagem do Evangelho como uma mensagem que possui uma aplicabilidade prática. Ou melhor, uma não, né? Ela possui várias aplicabilidades práticas. O Evangelho não é apenas uma mensagem que fica no campo das ideias, mas é uma mensagem da qual nós podemos tirar lições para a nossa conduta. Por isso que, diante de situações em que, por exemplo, aqui existem conflitos interpessoais, devemos nos perguntar e refletir como nós podemos agir nessas situações, como nós podemos tirar lições da mensagem do Evangelho, como nós podemos ser orientados pela boa notícia de Cristo Jesus. Devemos nos perguntar como podemos manifestar no nosso próprio viver o que Jesus fez na cruz por nós. E desta forma, assim, se Deus permitir, sermos agentes, pessoas que buscam a pacificação, como Paulo faz aqui, sermos mediadores, reconciliadores, assim também como o nosso Senhor Jesus Cristo foi. Como o pastor bem lembrou aqui, ao ler Colossenses capítulo 2, do 13 ao 15, nós vemos ali que nós tínhamos dívidas. Nós somos, ou éramos, devedores ao nosso Deus. Deus merece toda a honra, Deus merece toda a glória, todo o louvor. Nós, com os nossos pecados, nós deixamos de dar isso a Deus. Fizemos dívidas que deveríamos pagar. Mas Cristo foi enviado para assumir toda a nossa culpa. Todo prejuízo, entre aspas, todo prejuízo que nós fizemos a Deus. Ele tomou tudo para si. E é por isso que nós hoje temos a liberdade
nós temos reconciliação com o nosso Deus. Paulo, tendo em mente essa mensagem, aplica isso à sua própria vida, aplica isso à sua própria situação. E nós também devemos refletir como nós podemos aplicar, como o Evangelho tem aplicabilidades práticas para as nossas situações diárias. E veja, meus irmãos, versículo 19, na parte B, Paulo tem outro argumento, que é como se fosse uma carta na manga aqui, porque ele vai lembrar a Filemão de que ele tem uma dívida com Paulo, que é maior que a dívida que Onésimo tinha para com o seu Senhor. E que dívida é essa? Vamos ler aí o versículo 19, parte B, tá? Depois do eu pagarei aí. Leiamos. Para não te alegar. Então, perceba que qual que é a dívida de Filemão aqui para com Paulo? É a sua própria vida. No grego aqui, aparece a expressão você mesmo. Ou seja, você me deve você mesmo. Todo o teu ser, você me deve. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Aqui, o apóstolo não explica o que significa essa frase. Mas, provavelmente, ele estava se referindo à conversão do próprio Filemão. Paulo provavelmente foi um instrumento de Deus que levou à conversão deste homem. Então, o novo ser, esse novo ser de Filemão, lembra que quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos tornamos nova criação, a um novo eu, a uma nova pessoa. Se não há, deveria ter. Se não há, a pessoa não se converteu, não é verdade? Toda conversão gera uma nova pessoa, um novo eu. Esse novo eu que surgiu da conversão de Filemão aconteceu por causa, entre aspas, né, por causa, em última instância, é Deus, né, a causa de toda a conversão é Deus. Mas ele usou Paulo. Então aconteceu por causa do apóstolo Paulo. Essa dívida, meus irmãos, que Filemão tinha para com Paulo, deve nos lembrar que nós somos devedores às pessoas que são usadas por Deus como instrumentos da nossa conversão. Nós somos devedores dessas pessoas. Nós devemos ser muito gratos a essas pessoas que pregam o Evangelho a nós, que pregam insistentemente, que têm paciência conosco. Eu não sei da vida de ninguém aqui antes da conversão, né? Como é que era. Mas talvez a pessoa que Deus usou para pregar o Evangelho a você teve que insistir muito. Teve que ter muita paciência. Por causa das suas rejeições. Isso acontece. Né? Não é verdade? Às vezes a pessoa fica falando ali, né, pregando, insistindo, e o outro não. E, às vezes até acontecem discussões, né? Então, é muito amor da pessoa que está pregando. É muita paciência. E Deus usou essa pessoa para a sua conversão. Você tem que ser grata a ela. Não seja ingrata. Seja grato. Porque esse novo eu que surgiu, essa nova criatura que é você, só surgiu por causa dessa pessoa que Deus usou. Segundo o senso comum, nós nos sentimos devedores quando uma pessoa nos faz um favor, não é verdade? Quando alguém nos empresta um dinheiro, um valor, quando alguém quebra o nosso galho, a gente se sente devedor a essa pessoa. A gente até que fala, né? Eu te devo uma, você quebrou meu galho. O senso comum é esse. O senso comum também é que nós somos devedores das pessoas que salvam outras pessoas dos perigos físicos, temporários. Né? Quando policial, bombeiro salva alguém, segundo o senso comum, quem foi salvo é devedor. Né? Quanto mais nós somos devedores àqueles que pregaram o Evangelho a nós. Se nós somos devedores àqueles que nos salvam temporariamente, que quebram o nosso galho temporariamente, quanto mais somos devedores daqueles que foram usados por Deus para nos dar a salvação, para trazer a salvação
da morte eterna. E veja que Paulo termina esta carta, essa parte da carta, melhor dizendo, expressando seu desejo de que Filemão aceite seu pedido. Veja os versículos 20 a 21, ou melhor, vamos ler os versículos 20 a 21. Nos ajudem aí, irmãos, leamos. Sim, irmão, eu receba de ti, do Senhor, este benefício. Realiza o coração de Cristo. Serve como estou da tua obediência, eu te creio, sabendo que farás mais do que estou feito. Então, veja aí que se Paulo vai pagar as dívidas de Onésimo, ele espera algum retorno, ele espera algum benefício, que entende-se aqui como o reanimar o coração, que Paulo menciona. Reanima-me o coração no Senhor. A palavra aqui que foi traduzida como reanimar, ela é mais bem traduzida como tranquilizar, como dar descanso. Então, qual que é a ideia? Que Paulo, ele não tem garantia de que Filemão vai atender os seus pedidos. Então, ele espera que o seu coração tenha descanso em meio a qualquer ansiedade que ele possa vir a ter com relação ao destino de Onésimo. Então, ele não sabe como Filemão vai agir. Ele não sabe se Filemão vai atender o seu pedido. Então, ele espera que, falando ali com Filemão, olha, Filemão, tranquiliza o meu coração de qualquer ansiedade que eu possa vir a ter sobre o destino do meu filho, né? Porque Onésimo foi convertido através de Paulo e se torna o filho espiritual de Paulo. Então, tranquiliza o meu coração sobre o destino de Onésimo. E esse pedido está baseado na fama de Filemão, né? Filemão, meus irmãos, tinha a fama de tranquilizar o coração dos santos. Isso aparece no versículo de número 7. Veja aí, no versículo de número 7, pois irmãos, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado, ou seja, tem sido confortado. Você tem dado descanso ao coração dos santos por teu intermédio. E Paulo termina a expressão daqui sua confiança no versículo 21 na obediência de Filemão. Ele diz o seguinte, né? Ao mesmo tempo, ou melhor, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então ele expressa aqui sua confiança, ou seja, eu sei que você vai me ouvir, Filemão. E não somente vai me ouvir, mas vai fazer mais ainda do que eu estou pedindo a você. Provavelmente Paulo aqui ele está usando de um recurso de persuasão ali, né? Que é mais fácil a pessoa nos ouvir quando nós falamos dessa maneira, mais gentil. Paulo está sendo gentil aqui. E aí ele fala que espera que Filemão faça mais ainda. Ele não diz aqui o que é esse mais. O que é esse além que ele espera que Filemão faça. Mas provavelmente, alguns estudiosos entendem aqui, que provavelmente Paulo está se referindo à alforria, a libertar Filemão, dar a liberdade a ele. E aí, meus irmãos, caminhando para o final do nosso sermão, para a conclusão, perceba que Onésimo aqui ele está sendo alvo da graça. Ele está sendo alvo de favor. Ele prejudicou o seu senhor. Provavelmente ele fugiu de sua casa. Mas ainda assim, Onésimo recebe mediação. Ainda assim, Onésimo recebe ajuda. Ele recebe ajuda da parte de Paulo. Ele não merece ser recebido de volta em casa. Muito menos merece liberdade. Então, tudo isso que ele está recebendo vem da graça e do amor de Deus que alcançaram Onésimo através da vida do apóstolo Paulo. E é por isso que esta carta de Paulo a Filemão é uma apresentação ou uma representação da boa notícia de Jesus encenada na vida destes três homens. Pois, como nós vimos, Cristo também assumiu os nossos pecados. Ele assumiu os nossos pecados, assumiu toda a nossa dívida, tudo aquilo que nós tínhamos a pagar. Cristo foi o representante legal
Ele tomou para si a punição que nós deveríamos receber. Foi Cristo que mediou a nossa reconciliação com Deus. Por isso que Paulo fala que o evangelho que ele prega é o evangelho da reconciliação, né? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens. Cristo foi o mediador dessa reconciliação e nos trouxe também a liberdade que nós precisávamos, a liberdade que nós precisávamos porque nós estávamos escravizados pelo pecado, éramos servos de Satanás, estávamos presos nas suas amarras e Cristo nos libertou. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça e também a sabedoria necessárias para que, da mesma forma que nós vimos aqui o apóstolo Paulo fazer, nós também façamos em nossa própria vida, na nossa própria vida e manifestemos as boas novas do nosso Senhor em nosso viver pessoal e em todo lugar e também em todas as esferas da nossa vida. Que Deus nos dê a graça e a sabedoria necessárias para isso. Amém.